cada vez mais um corpo perfeito. Por isso, preparamos para você uma matéria especial sobre dietas da moda. Hoje, no nosso programa, temos a honra de entrevistar o mestre em nutrição Valentim Magalhães, que apesar de muito jovem, tem um vasto currículo, tanto na parte de nutrição clínica, quanto da nutrição esportiva. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Valentim, o que você acha da intervenção da mídia nas dietas na atualidade? Então, doutora, o que a gente precisa entender da intervenção da mídia é que parte da informação é importante. O público precisa ser informado. A grande dificuldade com a interferência da mídia é que ela fragmenta a informação. Ela coloca pedaços da informação e o público muitas vezes monta as informações de forma errada. Tá? Eu acho que a atuação da mídia é extremamente importante, deve continuar, mas a gente precisa tentar conduzir melhor para que o público consiga montar essas informações. E o que a gente nota no dia a dia, tanto no consultório da nutrição, no seu consultório, né, como médica, muito provavelmente a senhora ouve muitas informações desconexas, coisas corretas para uma pessoa ou para outra pessoa e você acaba juntando tudo para todo mundo. Essa é a dificuldade. E uma grande dúvida que todos os nossos telespectadores têm, eu acredito, se não todos, a maioria. Quais os alimentos emagrecem? Então, uma excelente pergunta. Quais alimentos emagrecem? Bem, a gente precisa entender uma coisa. É difícil você imaginar alguma coisa que você coma que vai te fazer emagrecer. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: existem alimentos que são muito mais saudáveis porque eles ajudam no processo de emagrecimento. Mas comer um alimento sozinho, isolado, sem ter uma conduta nutricional, sem ter um acompanhamento médico, ele não vai te fazer emagrecer. Não adianta você chegar na feira, comprar um alimento da moda, levar para casa, que você não vai emagrecer, você não vai melhorar seus parâmetros de saúde. Isso é um pouco mais complexo, tá? De uma certa forma, a gente não disse quais emagrecem, mas a gente pode dizer quais que com certeza ou não vão fazer bem para a sua saúde ou vão te engordar. Que alimentos são esses? Aqueles altamente industrializados, aqueles alimentos refinados, principalmente encaixotados, aqueles alimentos da caixinha. Se você estiver olhando para uma fruta, para um vegetal, com moderação, acho muito difícil que te faça mal. Com moderação, tudo com moderação. Mas a gente sabe que as perguntas continuam. E os chás? Detox, chá de hibisco, chá verde, como que está essa onda em todo o segmento, nos consultórios? Porque isso é uma procura espontânea e é um questionamento muito grande. Devo tomar, não devo tomar? Quais são os efeitos deletérios possíveis desses chás que você tem observado nas suas pesquisas, nos seus trabalhos e no acompanhamento dos seus pacientes? Tá, assim... A questão dos chás, a gente tem que tomar só uma certa atenção. Primeiro, identificar se o que você está tomando é o que de fato está escrito no rótulo, ou se a sua amiga que lhe deu aquela folha sabe o que é aquilo, porque você pode sofrer uma intoxicação. Acho difícil que um profissional de saúde faça uma indicação de algo que possa fazer mal à saúde do indivíduo. Mas as plantas são diversas. Nós sabemos que existem plantas que podem fazer muito mal, né, que podem intoxicar. Não é para assustar, na verdade é para informação. Chegou alguém na sua casa com chá milagroso, emagrecedor, dentro de um saquinho plástico, sem um rótulo, sem uma indicação de um profissional de saúde, cuidado e atenção. A gente não pode, por conta desses episódios isolados, condenar toda uma conduta. Porque quando a gente olha para a medicina chinesa, para a medicina oriental, é repleta de chás, né, que fazem muito bem. Então a informação é: cuidado quando você não tem uma boa indicação. Quando você tem uma boa indicação, eu acho perfeito. Então, como vocês viram, a diferença possivelmente é na dose. Por quê? Veneno pode ser medicamento, mas medicamento também pode ser veneno. Tudo depende da dose. Professor, dietas low carb, dietas paleolítica, na verdade,
O carboidrato é verdadeiramente um grande vilão? Excelente pergunta. O que a gente precisa explicar para a população, primeiro que a cenoura é carboidrato, a couve é carboidrato, o biscoito é carboidrato e aquele açúcar refinado que está na sua mesa é o carboidrato. Eu acho que o público já está entendendo um pouco que a questão não é o carboidrato, é qual carboidrato. É isso que a gente precisa deixar bem claro. Então, o carboidrato é uma fonte de energia para nós seres humanos. Nosso cérebro consome carboidrato, nossas células sanguíneas só usam carboidrato, a glicose, na verdade, mas a forma com que o carboidrato é apresentado, está presente na alimentação da população hoje, é muito deletério, porque é uma quantidade enorme a todo momento você está consumindo carboidrato e é isso que a população precisa entender. A gente tem carboidrato, as frutas são fonte de carboidrato. Como eu falei já no início da resposta, os vegetais também são fonte, só que a quantidade de carboidrato é muito menor. Para fazer um teste, rapidamente, pega uma colher de açúcar, coloca na boca, você vai sentir um doce extremo. A hora que você morder uma rodelinha de cenoura, você não vai sentir tão doce. Por quê? Ali naquela cenoura tem muito menos carboidrato. Eu acho que a discussão hoje é a quantidade e a fonte. É assim que eu entendo a questão do carboidrato para a alimentação. Então, nós podemos dizer para os nossos telespectadores que o carboidrato chegou a sua vez de ser pernicioso e nós estamos tirando a gordura, as gorduras que eram deletérias estão entrando na mesa das pessoas como uma fonte de energia excelente e como uma fonte saudável de nutriente. Fale um pouquinho pra gente como essa mudança de paradigma sai fora de moda o carboidrato e entra as gorduras boas. Isso é um episódio muito curioso, né? Na década de 70, a gente tinha um consumo de carboidrato limítrofe, né? A população comia algo em torno de 40% de carboidrato e comia um pouco mais de gordura, né? Você tinha mais gordura na alimentação, tanto que os nossos avós comiam banha de porco, comiam manteiga, enfim. Ao longo dos anos, em algum momento da história, alguns estudos mal conduzidos condenaram as gorduras, colocaram as gorduras como um grande veneno para a saúde. Isso causou uma confusão muito grande na população, a indústria do açúcar pegou essa brecha e fez o marketing em cima. Foi a geração que nós vimos do low fat, né? E o que essas pessoas estavam comendo? Tiravam a gordura e comiam margarinas, e comiam gordura hidrogenada, industrializada. Doutor, em algum momento chegaram a falar que a gordura hidrogenada, a gordura trans, era saudável, né? E as pessoas comiam isso. Bem, acho que as coisas se acomodaram, né? Os estudos e as comunidades científicas ao redor do mundo já perceberam o erro que cometeram e estão reconstruindo esses protocolos, né? Muito, por exemplo, a história do colesterol. Quando você estudava o colesterol, você estudava em modelo animal. Para o animal, o colesterol proveniente das carnes, enfim, fazia mal, mas para nós seres humanos não é assim. Então eu acredito que para a população hoje com cuidado, com parcimônia, procure um profissional de saúde para saber se essa transição precisa ser tão abrupta, porque me assusta também, doutora, conversar com algumas pessoas que dizem agora pode gordura. E as pessoas quase que bebem gordura o dia inteiro. Não é bem assim. A gente tem que tirar a gordura do banco dos réus, olhar para o consumo excessivo de carboidrato, mas por favor com equilíbrio, né? É isso que eu acho que é o caminho mais seguro. A parcimônia, ela é extremamente saudável. Então, mestre Valentim, atrizes famosas, pessoas buscando cada vez mais melhorar a qualidade de vida, como que se enquadra nisso tudo as dietas da moda? Então, doutor, as dietas da moda. Bem, esse é o nosso grande desafio dentro do consultório, não é? Eu começo respondendo com uma pergunta para o seu telespectador. Você compraria uma calça tamanho 36 porque a atriz da novela está usando 36? Não. Você precisa saber se o número 36 cabe em você.
Se você não compra uma calça, que é um item tão simples, como que você pode copiar uma dieta que é publicado, que foi utilizada por ela para emagrecer? A gente tem que entender outras variáveis. Mas tem uma coisa oculta nessas dietas da moda, tá? Isso que a população tem que estar atento, seu público tem que estar atento. Em algum momento, essas dietas da moda vão restringir o consumo energético. Eles vão diminuir de alguma forma o seu consumo energético. Você vai consumir menos energia. Também vão criar um padrão diferente do que você tem. Então, qualquer coisa que você faça, tá, por um período curto de tempo, que mude o seu padrão. Por exemplo, se você come cenoura todos os dias, há 3 meses você come cenoura. No dia que você passar a comer beterraba ou que você trocar a sua refeição, aquilo vai gerar alguma adaptação. Mesmo que temporária, mas gera uma adaptação. E essas adaptações acabam culminando com uma perda de líquidos, uma perda de peso discreta e momentânea, que não se mantém. Por isso, um outro detalhe importante de observar: por que todas as revistas de dieta são lançadas mensalmente? A cada mês uma nova dieta. A cada mês você tem que começar uma nova dieta, porque ela tem um prazo de validade. Se você me perguntar, elas funcionam ou não? Qualquer conduta que mude o seu padrão vai melhorar. Por um período de tempo muito curto, e eu só peço cuidado. Porque se você tiver algum problema, alguma questão de saúde que dependa de uma dieta equilibrada, você pode estar perdendo tempo. Senão, você vai estar só perdendo as esperanças, porque a cada 30 dias você vai ter que refazer uma nova dieta para conseguir manter aqueles prometidos. Eu acho que as revistas colocam de 3 a 5, né, por mês. Eu acho que essa é a promessa deles. Eles conseguem cumprir naquele primeiro mês, depois é difícil. Mas entenda, agora nós mudamos o paradigma. Antes, tínhamos que comer de 3 em 3 horas. Sim. Agora, dieta intermitente, 16 horas sem alimentar, 24 horas sem alimentar. Como conduzir isso, essa necessidade desenfreada das pessoas de estar aderindo a um novo método cada dia? Então, os padrões alimentares, mesmo, eu não sei, desculpe, realmente eu não sei de onde surgiu esse padrão de 3 em 3 horas. Eu fico um pouco me perguntando de onde veio isso. Se nós tivermos, por exemplo, quando eu sento para conversar com o médico me questiona como nutricionista: poxa, mas você vai manter o meu paciente com insulinizado o tempo todo? Ele vai ter que comer o tempo todo? Exatamente. Isso é fisiológico? A pergunta do médico para mim fala: doutor, eu também acho que não. Eu acho que as pessoas cada um tem que assumir o seu padrão alimentar. O nosso corpo, isso que as pessoas têm que entender, nós estamos preparados sim para períodos de jejum. Parece que essa alimentação a cada 3 horas está muito mais envolvida com uma questão cultural da escassez alimentar do que com a realidade fisiológica. Um organismo hoje saudável consegue se manter bem, saudável, com 16, 24 horas de jejum. Dificilmente nós encontraremos, dificilmente e felizmente que isso não ocorre mais, pessoas com fome. A gente encontra muita gente com vontade de comer, come por hábito, né? Você chega numa sala de estar para conversar, tem um tira-gosto, uma coisa, um amendoim, alguma coisa, você fica ali degustando, muitas vezes você não tem nem vontade de comer, né? Você não está com fome física, você está comendo por hábito, por ser essa mania ali, né? Enfim, essa cultura de comer o tempo todo. E como manter-se magro, sendo que o mundo aí fora é obesogênico? Eu acredito que equilíbrio e boa informação. É isso que eu acredito. E a nutrição também não socorre quem dorme. Então, temos que ficar atentos às informações, principalmente científicas, não de moda. Não é isso? Isso. Agradecemos a presença do mestre Valentim Magalhães. Queridos telespectadores, agradeço a todos por nos prestigiar. Um beijo e até o nosso próximo encontro.